política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Eu bico mesmo. Olá, está no ar a Ema que Bica, a TV do Coletivo Lapa. Esse espaço democrático e militante de trazer cultura e informação e uma nova forma de falar de política e debater alternativas. Bem diferente do presidente Bolsonaro, que prefere tratar os que não apoiam esse governo como detratores. A repercussão veio rápida e ridicularizou a iniciativa, com filas de inconformados por não estar na lista. Até a Ema se sentiu excluída. Desabafo da Ema. Isso é uma injustiça total. É um absurdo inominável. Quantas vezes eu biquei o presidente? Toda semana. Chamei de genocida. Denunciei os 89 mil na conta de Michele. Aliás, por que Queiroz depositou mesmo 89 mil na conta de Michele? Hein? Mas eu fui além. Rachadinha dos milicianos e da familícia. Os incêndios nas florestas, as milhares de mortes por Covid, além das ridículas ameaças à China e aos Estados Unidos. Com pólvora. Com pólvora. E na hora de fazer a lista dos detratores, ele esquece o meu nome. O meu nome não aparece. Que tristeza. Eu bico. Como sempre, a lista estava lotada de jornalistas. E para fingir que não tinha culpa de nada, o governo rompeu o contrato com a agência de comunicação que tinha sido contratada para fazer a lista dos detratores e também de alguns que são a favor do governo. E por falar em jornalista, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que há 112 anos luta pela liberdade de expressão, vai promover a primeira eleição totalmente online para renovar 1/3 do Conselho Deliberativo. Vai ser no próximo dia 18 de dezembro. Todas as informações estão na página da ABI na internet. Lá também está o passo a passo para contribuir com a campanha para manter a ABI viva. Participe! A ABI sempre está do lado certo da história. O que o governo pagou para ter uma lista de detratores? No quadro A Política por Trás dos Políticos, Val Carvalho vai analisar a posição dos petistas que não querem mais o protagonismo de Lula no PT. A Ema também quer saber que história é essa. Val Carvalho, que história é essa de tirar Lula de cena? Não mesmo. Ninguém vai tirar Lula, porque foi o povo que botou Lula em cena. Eu bico mesmo. Alô, companheirada! Todas e todos somos Lindbergh. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deve apreciar essa semana o recurso de Lindenberg Farias, que foi o candidato a vereador pelo PT com o maior número de votos no Rio de Janeiro, quase 25 mil votos, e espera a decisão do TSE para assumir a vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A luta continua, agora mais ainda. Esta edição da Ema que Bica presta uma homenagem às 27 personalidades negras que foram expurgadas da lista da Fundação Palmares, porque o negro que preside a Fundação Palmares só reconhece as celebridades que já estejam mortas. Sempre atenta, a nossa deputada federal Benedita da Silva já protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo para anular a portaria do presidente da Fundação Palmares. A Bené afirma que a portaria, abre aspas, ignora a realidade histórica e a efetiva contribuição prestada por esses cidadãos e cidadãs, desrespeitando a sociedade brasileira e a comunidade negra, o que demonstra sua ilegalidade e inconstitucionalidade. Fecha aspas. Fica aqui o nosso protesto e a nossa homenagem. Fazenda velha, comieira, rio. Fazenda velha, comieira, rio. Levanta, nego, cativeiro acabou. Levanta, nego, cativeiro acabou. Se negro soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém.
negro soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém, não aturava desaforo de ninguém. Fazenda velha, cumieira, rio, fazenda velha, cumieira, rio. Levanta, nego, cativeiro acabou. Levanta, nego, cativeiro acabou. Se negro soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Menina, eu tô preocupada com essa gente toda aí andando sem máscara, se aglomerando. Agora, sabe o que é que acontece? A pandemia nem acabou, uma onda já tá vindo a outra onda e a gente não sabe onde isso vai parar. Povo rico, que paga plano de saúde, não tá tendo como se tratar, hospital cheio. Imagine a gente aqui, que não tem nada, prefeito, governador, presidente, estão pouco se lixando. Eles querem mais é que a gente, pobre, preto, morra. É isso. Como diz a juventude, o bagulho está sinistro. Vamos espalhar aí para as pessoas se cuidarem. Todos nós aqui temos que ter esse cuidado, viu? A luta continua, agora mais que nunca. A política por trás dos políticos. Passada uma semana das eleições, os seus efeitos na política nacional continuam sendo comentados. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui sobre a relação geral das forças no campo eleitoral, né? Os números aqui apresentados vão ser números na ordem de grandeza, não na sua exatidão. Só para a gente ter uma ideia. Começaremos pelo campo bolsonarista, que são aqueles partidos que mais diretamente apoiam Bolsonaro, incluindo aí o Partido Republicano da Igreja Universal. Eles tiveram 13 milhões de votos. Nós temos agora os partidos chamados centro-direita, que na realidade é a direita liberal, neoliberal, constituída pelo DEM e pelo PSDB, ou seja, por Dória, por Maia, pelo ACM Neto lá no Nordeste, e tem o apoio total da Globo, que tiveram 18 milhões de votos. Por fim, nós temos aí, no campo da direita e extrema-direita, o chamado Centrão, que é o pântano da política brasileira. Aquela parte mais fétida, mais corrupta, mais fisiológica, que é representada pelo PP, pelo MDB, pelo PSD, partidos sem rosto, mas com bolsos enormes, que tiveram 28 milhões de votos, os mais votados, e ganharam principalmente nas pequenas e médias cidades. No campo distanciado disso aí, nós temos a centro-esquerda e a esquerda. No centro-esquerda nós temos o PDT do Ciro, PSB, que também não tem um líder nacional, que juntos tiveram pouco mais de 10 milhões de votos, e também no campo da esquerda nós temos o PT de Lula, o PSOL do Boulos e o PCdoB do Dino, governador do Maranhão, que também teve pouco mais de 10 milhões de votos. Então esses dois campos estão com forças eleitorais equivalentes, né? E que vai fazer com que o jogo lá da unidade entre eles seja mais duro, mais difícil, né? Porque um não vai querer ceder ao outro, né? Bom, mas no campo lá da direita e extrema-direita, a grande noiva é exatamente esse pântano fétido, que é chamado Centrão. É a noiva deles, né? Eles estão disputando isso aí para as eleições de 22. Bolsonaro leva vantagem, porque tem o dinheiro do orçamento na mão para passar para o Centrão, através da corrupção. E o centro-direita também vai disputar o Centrão, através do Maia, no Congresso, tal, a reeleição da Câmara, para a presidência da Câmara. Eles estão doidos para isso, mas não estão conseguindo, né? Eles querem manipular tudo, que é a situação que nós estamos vivendo hoje, de casuísmo total, não tem mais Constituição, não tem nada, tem casuísmos. Ah, a Constituição impede, não, vai lá no Supremo e faz lá, dá um jeitinho. É assim que está acontecendo, tá? Então, é a chamada desintegração do Estado brasileiro. Começou com o golpe do impeachment e se assentou profundamente com Bolsonaro. Bem, então esse é o quadro geral da disputa. Quero dizer que
Os resultados das eleições municipais, elas não necessariamente vão determinar as eleições presidenciais. Sinalizam tendência, mas não determinam. Até porque daqui até lá, nós temos uma situação muito grave. Porque quem vai de fato tomar posse a 1º de janeiro não serão os prefeitos, será a profunda crise econômica, social e humanitária que se abaterá no Brasil por conta da pandemia e principalmente por conta de um governo irresponsável, criminoso, que é o governo Bolsonaro, que não mobilizou o país, nem os governadores e nem a população para enfrentar devidamente a pandemia. Ele nega a pandemia. E a pandemia cada vez mais crescendo e causando prejuízo econômico, pessoal e familiar, porque as famílias sofrem muito com isso, com seus entes queridos, né? Então, essa situação de 21. 21 será um desafio enorme. E eles, então, têm... O que eles mais temem, a direita e a extrema-direita, é que Lula recupere os direitos políticos, que está sendo discutido agora. Por quê? Porque Lula, quando essa população começar a insatisfação bater nela, já com Bolsonaro já começando a cair os efeitos e auxílio emergencial ser rompido, ser suspenso, né? O que virá pela frente, segundo informações, só vai atingir metade de quem recebia, dos setores que recebiam auxílio emergencial, portanto vão ficar ao Deus dará, com desemprego, fome, miséria, tudo isso, quer dizer, quando numa situação dessa, quem eles vão recorrer, vão se pensar, é o Lula. Então Lula cresce nessa situação. Porque Lula é um líder que veio lá do subsolo da sociedade brasileira. Suas raízes são profundas. Ele não é inventado. E ele tem memória, o povo tem memória que foi o governo dele. O povo ainda tem a confiança, no Nordeste tem, no Sudeste ainda tem confiança. Porque o antipetismo, ele afetou essa confiança, houve uma manipulação forte, mas ele já perdeu o foco. Ele surgiu para derrubar o governo do PT, depois para prender Lula, tirar ele da disputa de 18. E a partir daí, no governo de Bolsonaro, o antipetismo passou a ser usado contra todos os inimigos de Bolsonaro, ou seja, todo mundo, menos Bolsonaro. Até o Dória foi chamado de petralha na Paulista pelos bolsomínios, quando ele, contra a vontade do Bolsonaro, ele decretou a quarentena em São Paulo. Foi chamado de comunista, petralha e por aí vai. Quer dizer, então, na medida que o antipetismo ele se alastra, ele se amplia tanto, ele vai perdendo sua força. E até sua justificativa inicial para a direita, que era atacar o PT. Entendeu? Então ele fica sendo usado por todo mundo na disputa eleitoral. Até Recife, o candidato lá do PSB, o filho de Eduardo Campos, um jovem lá, usou o antipetismo quando se sentia ameaçado pela Marília. Logo quem? PSB, que é aliado do PT desde 89. Esse tempo todo participou dos governos de Lula, de Dilma, ele só foi romper na segunda eleição, quando ele queria ser o candidato do Lula, e Lula apoiou a reeleição de Dilma. Então ele veio e rompeu. Aí morreu e surgiu aquela situação da Marina. Então é isso que eu quero colocar. Numa situação dessa, onde a maior ameaça que a direita sente continua sendo Lula, que ele vai politizar essa insatisfação popular, é com espanto que eu vejo dentro do próprio PT vozes dizer que Lula está superado, que Lula tem que ser tirado de cena. Ora, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, se o nosso líder é a maior ameaça do nosso inimigo, como é que nós vamos tirar ele de cena? Tem coisa aí nessa história. Parece que estão querendo algum acordo com a direita e a cabeça é Lula. Então eu quero dizer o seguinte, ninguém, mas ninguém mesmo vai conseguir tirar Lula de cena. Simplesmente porque foi o povo que botou ele em cena política, e mais do que na cena política, na cena histórica. Portanto, ninguém vai conseguir tirar Lula. Lula vai se fortalecer de novo no coração e na mente do povo. Esta semana, os robôs espalharam que cascas de limão e laranja curam Covid, que manifestantes incendiaram e destruíram loja do Carrefour, que estado da Pensilvânia confirmou fraude nas eleições americanas. Eu fico envergonhado com as mentiras que meus irmãos robôs espalham na internet. Mas vergonha maior é o Supremo demorar tanto para julgar a suspeição de Moro e anular a condenação de Lula. Momento cultural da EMA.
Não curto celebridade, de shopping center não gosto. Mas duas coisas que aposto que tu também tem saudade. É vadiar na cidade, encontrar gente afim, a vida simples assim como o riso do palhaço. Saudade de dar abraço, saudade de um botequim. Muita live, pouco love, não aguento mais, caramba. Quero um baile, quero um samba, quero algo que renove o desejo que nos move. Quero um cheiro de capim, o dourado do alecrim, quero dar pinta no espaço, saudade de dar abraço, saudade de um botequim. Mas tem coisa que evito e que quase ninguém fala, ter que encontrar gente mala. Nisso o vírus foi mito, me livrar disso admito que foi algo bom enfim. Gosta de gente, sim, mas só quem não dá cansaço. Saudade de dar abraço, saudade de um botequim. Um bar, torresmo e canção, chopp domingo na feira, caldo de cana e zoeira e confraternização, com gente querida então, Colombina e Arlequim. São desejos que há em mim e o que vier mais eu traço. Saudade de dar abraço, saudade de um botequim. Sinto falta de verdade, é daquele bom esquema, de showzinho, de cinema, de praia com as amizades. Isso que é a prioridade. Carne de sol com aipim, um batuque, um forrozinho, dançar fora do compasso. Saudade de dar abraço, saudade de um botequim. Pensamento da Ema. Com Bolsonaro, nossa bandeira jamais será vermelha. Só a bandeira da sua conta de luz. Pensa nisso. Eu bico mesmo. A luta continua! Eu bico mesmo. Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá. Eu bico mesmo.